Vamos falar um pouco sobre o nosso ultramaratonista Kleberton. Ele, nesta quarta-feira, dia 11 de março, ele completou 5.000 quilômetros na ultramaratona da Grécia. Meu nome é Ricardo Siqueira, bem-vindo à Rotina Amadora. A gente entender melhor qual é o significado da palavra ultramaratona, né? O que um ser humano ele torna-se um ultramaratonista, ok? Então vamos ler aqui para a gente pegar esse entendimento que é uma ultramaratona. Qual a definição da ultramaratona? O termo ultramaratona serve para identificar corridas a pé que têm uma distância superior a 42,195 metros, que é a distância oficial de uma maratona. Fora a distância da prova, utiliza-se um segundo critério na definição de ultramaratona: o tempo. Existem, por exemplo, provas de 6, 12, 24 horas até 48 horas em circuito e pistas de atletismo. Outras modalidades de ultramaratona são provas com distâncias que variam de 50 km a 1.000 km ou 1.000 milhas e provas de tempo que chegam a 7 dias de prova. Só levando aí, pessoal, quando a prova de 1.000 milhas, né? Cada milha tem 1.600 metros, se eu não me engano. Falando um pouquinho da prova, né? Como foi o Kleberton nessa prova. Essa prova, o Kleberton ele finalizou em 11/3 de 2020. Foi a 15ª ultramaratona de Atenas, na Grécia, com o percurso de 5.000 quilômetros. O período de completar essa ultramaratona, ela começou dia 16/1 de 2020 e a data final dela dia 16/3 de 2020. Ou seja, ainda tem gente correndo essa ultramaratona. Ela ainda não foi finalizada por todos os ultramaratonistas. Ele foi o único competidor sul-americano. O tempo da prova dele foi 55 dias, 1 hora, 43 minutos e 16 segundos. No último quilômetro, ele conseguiu fazer um pace de 4 minutos e 28 segundos. O cara é um monstro. Depois de correr 4.999 quilômetros, ainda consegue fazer no último quilômetro um pace de 4 minutos e 28. No final, vou deixar as parciais por quilômetros e milhas deles, ok? Bem, pessoal, se quiser conhecer mais o Kleberton, né, na prova dele de 1.000 quilômetros, onde ele relata como foi o treino, lesões, né, fala da família, ok? Ele é um livro que fala sobre a vida dele, né, sobre a rotina dele. Então, como ele conquistou esses 1.000 quilômetros, né? Então, eu adquiri esse livro dele em uma das feiras de maratona, ok? Esse livro é muito bom, é uma história de vida, né? Então, vale muito a pena adquirir esse livro. Então, vamos falar um pouquinho do Kleberton, né? O Kleberton, ele é um empresário, né? Ele é um coach, é um engenheiro mecânico, é um pastor, ele é professor, ele é palestrante, ele é um escritor, né? Ufa, né? Ele bastante ocupação, né? Então a ideia principal também desse vídeo é mostrar a você que a dificuldade que às vezes nós temos de participar de uma corrida de 5 quilômetros ou 10 quilômetros, de estar fazendo uma atividade física, né? Então nós temos esses brasileiros, né? Temos esses perfis, não só de brasileiros, mas atletas no mundo todo, que são ultramaratonistas, que além deles serem ultramaratonistas, eles têm as profissões deles, né? Que é onde eles sustentam as famílias deles, e essa é a questão da rotina. Eu acho que a rotina amadora é justamente para mostrar isso, né? Não querendo que as pessoas completem uma ultramaratona de 5.000 quilômetros,
A ideia é que as pessoas entendam que as pessoas têm uma profissão, né? Ele é um amador, ele tem as profissões dele, tem família, né? E da mesma forma ele treina. Então ele treina, ele compete, então ele consegue montar uma rotina na vida dele, onde ele pratica o esporte dele. Claro, ele está há muitos anos dentro do esporte, mas sempre tem um ponto zero. Você também pode começar a fazer isso, né? Todo mundo pode, não tem essa dificuldade, ok? Só para vocês terem um entendimento, os 5.000 quilômetros, né, foi percorrido em 55 dias. Uma maratona, ela tem 42 quilômetros, 195 metros. O Kleberton, ele completou, no final dos 5.000 quilômetros corridos, ele completou exatamente 119 maratonas em 55 dias. Olha a capacidade do ser humano até onde vai. O Kleberton é esse ser humano, entre outros que participaram da ultramaratona da Grécia. Parabéns, Kleberton. Eu tenho, dentro das minhas conquistas de maratonas, eu tenho duas ultramaratonas, né, que eu conquistei. Não, a conquista não, na verdade não é a conquista de pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar. É uma conquista pessoal, porque para nós que somos amadores realmente é uma dureza muito grande. O tempo de treino, dedicação, trabalho, família, né? Então eu tenho as minhas conquistas, né, de maratonas, e tenho duas ultras, né? Uma das ultras eu fiz foi em Nova Friburgo. Esse troféu é referente à corrida de Nova Friburgo, ok? Eles não estavam dando medalha para os participantes, sim um troféu de finalização. E tenho também uma medalha que eu participei do desafio Urubici, né? São 52 quilômetros. Essa de Friburgo foram 50 quilômetros, totalmente no asfalto. E essa do desafio de 52 quilômetros, ela foi em parte em trilhas e parte ao asfalto, né? Quem conhece Santa Catarina conhece bem Urubici também. Ela vai até o morro da igreja, onde fica o Sindacta 3, né? Bate lá e volta. Então estava 4 graus essa corrida, estava bastante frio. Depois eu vou deixar o link do vídeo lá de Urubici que eu fiz, eu e mais alguns amigos aqui do Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Grande abraço, até a próxima. Bons treinos.